De regresso ao Projeto Empresa, conheça agora histórias de outras empresas que também marcam a atualidade. Nasceu portuguesa em 1951 pela mão de Rui Moreira, mas desde 1989 que a Mola Flex pertence ao grupo espanhol Flex. Esta empresa de São João da Madeira, pioneira no fabrico de colchões de mola em Portugal, assume apesar disso a origem nacional e promove-se como uma marca portuguesa. Somos uma sociedade portuguesa, 95% de todos os nossos produtos são incorporados com matéria-prima portuguesa, a nossa mão de obra é portuguesa. Temos o distintivo Compre que é nosso. A liberdade de ação em relação à casa-mãe é grande, assegura o diretor-geral. Nós trabalhamos para mercados que são nossos, que é o mercado dos palopes, para o mercado de portuguesa em si e uma série de outros mercados que estamos a desenvolver, como o Magreb, a França, a Inglaterra, são mercados que nós trabalhamos diretamente, com equipas lideradas desde Portugal. Temos um plano de marketing desenvolvido por nós, temos uma área de investigação e desenvolvimento que também é dirigida e tutelada por nós. A qualidade e a rapidez de resposta são consideradas os pontos fortes face à concorrência desta fabricante de colchões, mas não só, também de somiers, cabeceiras de cama, almofadas e edredons. O tempo de permanência da matéria-prima em estoque são 2 dias. 2 dias para os produtos de grande rotação e estaremos a falar de outros produtos de baixa rotação, como podem ser os tecidos, porque não podemos esquecer que temos mais de 150 modelos, estaremos a falar de 20 dias. Tirando isso, o processo é muito rápido. Passado 2 dias, 87% das encomendas são contra pedido e estão a carregar, porque o nosso principal armazém são os caminhões. A Mola Flex terá acabado o ano de 2012 com uma faturação em torno dos 17 milhões de euros e um EBITDA um pouco acima de 1 milhão. Segundo os estudos de empresas creditadas, estaremos com uma quota do mercado lar em torno de uns 25% da quota em valor. Na hotelaria para o mercado doméstico estaremos sensivelmente nos 50% de cota de mercado. A presença no mercado nacional é forte e por isso o crescimento terá devido ao exterior. O nosso business plan há 3 anos, nós não estamos a pensar obter crescimentos, estamos a fazer uma aposta na exportação que nos tem permitido nos últimos 3, 4 anos até já crescer e ter uma quota de perto de 60% da faturação. Com uma produção anual de 160 mil colchões, a Mola Flex tem capacidade instalada para fabricar quase o triplo. Temos vindo a fazer um forte investimento nos últimos 3 anos, um investimento que andará na casa de 3 a 4 milhões de euros. Este ano que vem iremos reforçar com mais meio milhão de euros de faturação. A aguardar o momento certo está a construção de uma fábrica em Angola. É um projeto que aguarda a criação de um volume crítico de faturação, que estará na casa dos 5 milhões de euros de vendas nesse mercado para nós efetivamente darmos o passo seguinte, que é a criação de uma fábrica. Uma empresa com mais de 60 anos de história que quer continuar a inovar cá dentro e lá fora. "90 aviões não chegam. A Emirates aumentou a encomenda que tinha junto da Airbus para 120 novos A380. A dificuldade parece agora ser como acomodar os 120 novos aviões. Por um lado, há limitações de tempos de permanência em aeroportos. Por outro, na plataforma da Emirates no Dubai, o espaço também já é escasso. Mas o presidente da Emirates garante que o problema já está resolvido. Vai usar plataformas em Los Angeles, Houston e São Francisco para operar os voos internacionais a partir dessas localizações e descongestionar os pontos de onde opera atualmente na Europa e na Ásia. A Emirates aumentou o número de rotas em 2012 com 15 novos destinos, incluindo o Rio de Janeiro, Buenos Aires, Barcelona e Seattle. Apesar de estar a aumentar o número de destinos, o número de horas disponíveis em aeroportos internacionais é cada vez mais limitado. O mesmo acontece na plataforma do Dubai, que, segundo o presidente da Emirates, está já a limitar o crescimento da empresa. E agora, a Carla Alves Ribeiro traz-lhe o consultório empresarial. O Orçamento do Estado para 2013 prevê uma autorização para que o Governo altere o Código do Imposto do Selo e passem a ser tributadas as transações financeiras de valores mobiliários em mercado secundário. É esse o tema de hoje do Consultório Empresarial. Olá, Diogo. Olá, Carla.
é mais o imposto que vai incidir sobre o setor financeiro? Sobre o setor financeiro, não necessariamente. O setor financeiro tem uma tributação já específica, a contribuição do setor financeiro, e esta taxa, esta tributação, visa sobretudo tributar operações, não a atividade desenvolvida pelo setor, no sentido das empresas ligadas ao setor. Para tentarmos aqui enquadrar um pouco, o que está aqui em causa são operações realizadas em mercado secundário. O que é o mercado secundário? Quando falamos de valores mobiliários, podemos falar no mercado primário, que é quando os valores mobiliários são emitidos e em que existe uma primeira transação, normalmente uma subscrição desse título, desse valor mobiliário. O mercado secundário é o posterior, é depois quando esses títulos andam a circular entre os diferentes investidores e as transações se processam já numa fase posterior. E, portanto, o que está aqui em causa é a tributação dessas operações nessa segunda fase de transações de valores mobiliários. E o que é que prevê a autorização legislativa em concreto? Bom, a autorização legislativa prevê tipicamente aquilo que deve prever uma autorização legislativa em matéria fiscal. A incidência, os sujeitos passivos, os benefícios fiscais, as situações de isenção, o modo de liquidação-pagamento. Portanto, são normalmente estas definições que são feitas, que é para depois o Governo poder legislar dentro deste âmbito. E, de facto, o que fica definido é que o Governo pode vir a estabelecer esta tributação a imposto do selo das tais operações de transações de valores mobiliários em mercado secundário, quer sejam vendas de ações, vendas de unidades de participação, vendas de instrumentos derivados, portanto, todo esse conjunto de instrumentos que são transacionados em mercado secundário. E quais são as taxas do imposto? Aqui, a autorização legislativa permite taxas máximas, até para o Governo poder apreciar em concreto qual é que será o modelo mais correto. E, portanto, temos uma taxa genérica de 0,3% para a generalidade dessas operações, uma taxa também de 0,3% máxima para as transações com instrumentos derivados e depois uma máxima de 0,1% para as operações de alta frequência. E quem é que vai ser afetado por essa tributação? Bom, esta tributação irá incidir verdadeiramente sobre os investidores. Portanto, quando realizam determinada operação, irão ter que suportar esta tributação. Portanto, em princípio, serão esses os verdadeiros destinatários desta tributação. E qual será o papel dos intermediários financeiros? Bom, em princípio, os intermediários financeiros deverão ter aqui um papel muito central na mecânica da liquidação e do pagamento do imposto. Aliás, o próprio imposto do selo já tem aqui uma dualidade, que é quem paga o imposto ao Estado é normalmente uma entidade, quem o suporta economicamente é muitas vezes outra entidade. E, portanto, será normal manter-se esta mecânica e serem os investidores a suportar economicamente, mas os intermediários financeiros que vão fazer o papel de cobradores e vão cobrar ao investidor para ir pagar ao Estado. Isto, naturalmente, cria aqui uma pressão grande, uma carga burocrática adicional sobre os investidores, uma série de obrigações fiscais, alteração de procedimentos. E dentro dessa perspectiva, a autorização legislativa também contempla uma criação de um regime sancionatório próprio, ou seja, deixa-se claro que a intenção do Governo é criar aqui um sistema eficaz, completo e que evite qualquer fuga. E, naturalmente, aí os destinatários serão claramente os intermediários financeiros. E é de prever que este imposto venha a afetar o mercado de capitais português? Deverá afetar o mercado de capitais, não o primário, porque esse não é tributado, mas o secundário. É preciso não esquecer que esta taxa, esta tributação em sede de imposto do selo tem inspiração, pelo menos, na famosa taxa Tobin. Não é exatamente a mesma coisa? Não é exatamente, porque, vamos ser muito sinceros, o objetivo aqui é claramente aumentar a receita fiscal. Temos que o reconhecer. O objetivo principal da taxa Tobin era um pouco regular e tentar reduzir a especulação no mercado secundário. O mercado primário tem uma importância, que é de facto o mercado primordial. O mercado secundário está muitas vezes atreito à especulação. Ora, se eu colocar tributações nesse mercado secundário, os investidores selecionarão melhor os seus investimentos e, portanto, do ponto de vista teórico, reduzir-se-á a margem de especulação e fer-se-ão investimentos que sejam mais sãos. Portanto, naturalmente que uma tributação vai sempre diminuir a atividade,
pretende-se é que se diminua aquela atividade que merece menos tutela, ou seja, a atividade especulativa. Mas isso é claramente uma avaliação que só poderemos fazer a posteriori. Diogo, muito obrigada. Até ao próximo Até à consultório empresarial. Antes de terminarmos, saiba como se faz. Na terra se planta e da terra se colhe, mas pensar que é nesta terra, molhada em tempos de inverno, que nasce a matéria-prima para fazer crescer peças únicas que começam com uma ideia. Esta é a terra que vem ser barro e depois, moldado, toma a forma que o homem quiser. Haja mãos para tal. No início, há que escolher que barro vamos utilizar, que terra vamos querer na olaria. Se desta, que mais tarde, depois do forno, será rosa, ou esta, que rosa também vai ser. Temos ainda esta, que vai ser vermelha, cor do pôr do sol, ou mais clara, esta, que fica branca, típico das zonas portuguesas, como as Caldas da Rainha. O processo para se tornar maleável não difere muito, consoante a escolha. Primeiro é preciso secar e tirar as primeiras impurezas. Depois vai à picadora para ficar cada vez mais limpa e daí passa para as peneiras. São 3 no total. Uma malha grossa, uma intermédia e depois a malha mais fina. Processo que no inverno é raro. Espera-se pelo sol para a terra ficar seca e pronta para ganhar forma. Tiradas as impurezas, coloca-se um pouco de água e fica uma pasta. Para os nossos azulejos deve ser pouca, pois o barro precisa de ser mais rijo no que no caso das peças. Por fim, o agora barro passa à fieira, a máquina que vai amassar e retirar o ar que ainda possa existir, pois se assim não for, no forno a peça vai partir. Daqui, estes rolos são embalados em sacos de plástico, uma proteção para o tempo, para usar mais tarde. A partir daqui entramos no mundo das ideias. No ateliê, este é um método mais artesanal, mais irregular. Com o garrote, esta espécie de fio, corta-se o barro para se colocar e moldar à forma da madeira. Um quadrado que vai ficar imperfeito por cima. A farinha deste bolo criativo é a cortiça, madeira que depois na cozedura vai desaparecer, mas que torna mais fácil tirar do molde e não prende quando for ao forno. Com a mão, dá-se-lhe a primeira forma, imperfeita, o que lhe dá o toque artesanal. Retira-se o excesso, a parte do barro que está a mais, sempre do meio para as pontas. Passa-se novamente com a mão. Sobe-se o molde e dá-se um novo toque, quebram-se as arestas, depois fica a secar com a imagem que se queira. Animais ou letras, ou simplesmente liso, para depois receber um desenho ou uma cor. Em tempos de frio podem ser precisos 15 dias ou mais para a primeira secagem. Depois é tempo de abrir o forno. Vão ser 9 horas a cozinhar numa temperatura que chega aos 1000 graus. Depois são outras 9 a arrefecer, ainda com a porta fechada. Saído do forno, o azulejo tem de esperar um dia para depois começar a ser vidrado. Aqui o berbequim é a varinha mágica que serve para misturar a água com a sílica. Colocam-se os azulejos cozidos ou mesmo as diferentes peças do ateliê lado a lado. Vão ser banhados para ficarem com uma base de vidro. Com uma púcara, deita-se uma cortina de vidro. A água é rapidamente absorvida. As peças têm de ser limpas por baixo, pois é tempo de voltar aos 1000 graus, 9 horas para aquecer e 9 horas para arrefecer. Desta vez, se o azulejo for com a mistura de vidro por baixo, vai pegar e daí não sai, pelo menos inteiro. Saído do forno, novamente seco, vai sair da olaria para entrar na sala de pintura. E aqui a arte começa no papel vegetal. Os temas só têm o limite da imaginação. Do carvão do papel vegetal, há que passar para a terra, que teve de ser seca, que se tornou em barro, que foi cozida 2 vezes e depois ainda vidrada.
Através de um picotado passam as primeiras linhas e depois, com o pincel, os azulejos ganham a cor. Quando são muito elaborados, podem demorar horas a passar o desenho. As cores podem enganar quem não conhece a arte. Esta, por exemplo, vai mudar, pois o azulejo tem de ir novamente ao forno. Se aqui tem esta tonalidade, no final vai ficar azul. O pigmento mistura-se com o vidro e nunca mais vai sair. Estas obras, os azulejos, que duram semanas, algumas meses, se contarmos com o início do barro, chegam à venda a um preço que pode rondar os 6 ou os 9 euros, consoante a cor, o desenho ou a ideia. Ponto final no Projeto Empresa. Pode deixar as suas sugestões em projetoempresa@económico.pt. Eu volto no próximo programa. Até lá, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.